Então, vamos lá. Esses vídeos aqui, próximos, né? Esse e o próximo, e talvez o terceiro depois desse, vai falar sobre estruturas da linguagem e também tipos de linguagem, características, tipos, né? E assim, a gente já viu nos vídeos anteriores que falar é algo essencialmente humano. Falar é uma ação humana. E quando eu me refiro a falar, eu não estou me referindo a pronunciar sons. Papagaios pronunciam sons. Não é sobre isso. Falar é nomear objetos. Falar é administrar sons que provêm de ideias, é articular ideias, é articular conceitos. Tudo isso é falar. Falar, portanto, é se manifestar em relação a isso tudo. Agora, para isso é que a gente pensa aquilo que nesse vídeo a gente está chamando de estruturas da linguagem. Quando eu me refiro à estrutura, eu me refiro à palavra falada, a palavra escrita, a palavra, o verbo, né? A linguagem verbal, mas também é possível a gente pensar a linguagem abstrata, concreta, musical, pictórica, cinematográfica, né? Através do uso de cores, sons, velocidades que se comunicam as coisas, enfim. Então, basicamente, esse vídeo vai tratar sobre algumas características, como, por exemplo, alguns conceitos, né, como ícone, índice, signo, significado, significante, enfim. Vamos lá. Então, toda linguagem ela é um sistema de signos. Tá, mas o que é um signo? Quando eu falo signo, eu não me refiro aqui à questão do zodíaco, por exemplo. Tudo bem, pode ser isso, ok. Mas em filosofia a gente está tratando de uma terminologia da filosofia, mais especificamente de uma área da filosofia que é a semiótica. Então, signo aqui não é zodíaco, é semiótica, é no sentido semiótico, é no sentido filosófico. Tá, então signo é algo que representa, que aponta, que simboliza e que indica um outro algo, uma outra coisa. Então pode ser um gesto, pode ser uma imagem, pode ser um som, pode ser uma palavra, um conjunto de cores, uma melodia. Gestos no trânsito, gestos do futebol, em jogos de basquete, o código Morse, os sinos, sinais sonoros em celulares, né? Placas de trânsito, enfim, etc. E, sim, existem vários teóricos, né? Mas digamos que os dois principais, os dois centrais ali, que trabalham com essa questão da estrutura da linguagem, que trabalham com essa questão toda dos signos, são o Saussure e o Peirce, ambos teóricos da semiótica. E é sobre eles, então, que a gente vai comentar aqui. É pautado nesses dois indivíduos. Em relação ao Saussure, primeiro. É um suíço, ele é considerado o pai da linguística moderna, ele é muito importante para a semiótica, né? Escreveu um livro chamado Curso de Linguística Geral, de 1916, e ele tem vários conceitos, claro, aqui a gente está dando uma, uma breve explicação, muito rasteira, disso, da grandiosidade disso tudo, né? Da envergadura que tem os trabalhos em torno da linguística.
Mas assim, basicamente ele trabalha com alguns conceitos, né, de sincronia, de diacronia, de fala, de sintagma, de paradigma, enfim. Mas eu quero levantar aqui nesse vídeo dois desses conceitos de uma maneira muito breve também, que são os conceitos de significante e de significado. Significante e significado para a linguística, talvez para outras áreas como a psicanálise, por exemplo, seriam esses dois conceitos, essas duas palavras, né? Essas duas terminologias possuem outras variações de entendimento, né? Com certeza. Mas assim, para o Sacio, então, o significante é aquilo que a gente pode chamar aqui de imagem acústica da palavra. Né? Como assim? Simples. Ou simplificando, é o som das palavras em determinada língua. É o som de uma certa língua. Por exemplo, God em inglês, Allah em árabe, Deus em português, Tupã em tupi. É o som da língua. Esse é o significante. Bom, em relação ao significado, então, o significado já é a alma da palavra. É o conceito, é aquilo que a gente compreende, é o conteúdo em si. É o conteúdo que a gente compreende de uma determinada palavra. Eis o significado das coisas, segundo Saussure. Já o Peirce, ele é um estadunidense. Ele é o cara, ele é o grande nome, né? Ele é o pai da semiótica. E ele também trabalha uma série de conceitos, mas aqui a gente vai elencar três, como eu disse no começo do vídeo: o ícone, o índice e o símbolo. Coisas diferentes, então. Os signos, eles assumem determinados aspectos que têm esses nomes dados pelo Peirce. Um ícone, ele cria uma relação de semelhança, veja bem, semelhança, não igualdade. Então, por exemplo, quando a gente olha uma foto de uma pessoa e a gente pergunta, quem é essa pessoa, né? Aquilo que está ali não é a pessoa. Uma pessoa é uma pessoa de carne e osso. Aquilo ali é a foto da pessoa, não é? Então, assim, no ícone se estabelece uma relação direta entre as coisas, né? Um mapa, uma foto, uma maquete, tudo isso são ícones, segundo o Peirce, para representar através de uma relação de semelhança, no caso do mapa com o relevo, por exemplo, né? No caso de uma foto, de uma imagem com alguém ou com uma paisagem. Ok, mas e o índice? Olha a palavra índice. É um signo indicial, é um signo que indica. Índice, indicação, está indicando alguma coisa. Então, por exemplo, pegadas molhadas no chão indicam, né, que alguém passou por ali. Uma fumaça escura no céu indicam poluição ou uma queimada, uma febre indica que uma pessoa está doente. Eis então o signo, segundo o Peirce, que ele chama ou nomeia de índice. Mas além do ícone e além do índice, existe também o símbolo. O símbolo ele se dá por uma convenção. Convencionamos símbolos, combinamos símbolos. O símbolo ele é arbitrário, alguém impõe de alguma forma. A tradição nos impõe os símbolos. Então, por exemplo, o preto para algumas culturas é um símbolo
que foi arbitrário, né, que foi arbitrado, e que tem um significado de luto. O branco é um símbolo arbitrário que foi convencionado a indicar a pureza. O rosa é um símbolo para meninas. Enfim, uma aliança é um símbolo convencional de uma tradição para o casamento. Claro, a gente brinca com a questão toda, mas a gente sabe ao mesmo tempo que os símbolos eles mudam conforme a cultura vai passando por transformações também. Queiram as pessoas ou não, isso acontece. E isso também varia de sociedade para sociedade, né? De repente, o branco para os japoneses tem um outro significado. E é mais ou menos por aí a lógica do símbolo. Então, o ícone se dá por semelhança, não é? Uma imagem é semelhante à pessoa, não é a pessoa. O índice indica algo, né? A febre indica a doença. E o símbolo é algo que se dá por convenção, por arbitrariedade de uma certa tradição, como por exemplo a aliança de um casamento. Mas ficou claro que isso tudo pode mudar conforme o tempo passa e conforme o espaço do planeta, por exemplo. Toda linguagem ela possui um repertório. Toda linguagem ela possui uma relação entre os signos. Essa relação ela é importante para que a gente possa compor uma língua, para que a gente possa compor uma música através de melodias, arranjos, né? Para que a gente possa se expressar através de cores, passar as nossas impressões, né? Para que a gente possa compor terminologias. Toda profissão, por exemplo, tem terminologias. Terminologias da área da psicanálise, da área da enfermagem, de qualquer área, de qualquer situação. E não necessariamente só para as profissões, né? Às vezes em festas ou em gírias, para que a gente consiga comunicar esses signos todos que são combinados, né? E isso tudo não é aleatório. Tudo bem, pode até ser aleatório, pode até, se o grupo decide combinar que seja aleatório, ok, passa a ser também, né? A questão é que existem regras de combinação, né? Combinamos essas regras culturalmente. E então, só quando a gente conhece essas regras é que a gente adentra nos domínios dessa linguagem. E se a gente entendeu que essa estrutura da linguagem ela acontece a partir de simbolizações, então, portanto, a gente está falando aqui no nosso tema da playlist, que é cultura. Lembra? Quando simbolizamos, criamos cultura. E quando criamos cultura, nos humanizamos. Lembra da linguagem abstrata dos humanos? Pois bem, isso tudo de novo se dá a partir da fala e não de emissão sonora, né? Como no caso do início do vídeo, quando eu me referi aos papagaios. Dá-lhe repertório, então, de signos para que a gente consiga combiná-los, para que a gente consiga criar simbolizações, para que a gente possa adentrar no universo da cultura e, portanto, se humanizar através dela. E então, só como um exercício de reflexão aqui, tentem observar, por exemplo, num jogo de futebol, né, os signos, os símbolos, os índices que a gente viu aqui nesse vídeo e tal, em relação aos bandeirinhas, os juízes, quando eles gesticulam bastante, o que aquilo tudo quer dizer, né? Ou, por exemplo, numa novela, num,
num filme, numa série. Pensa lá, como será que isso é passado? O que será que se quer dizer? Quais os recursos de som, de imagem, de velocidade de som, de frames, né, por segundo ou por minuto é bastante tempo, né? Mas, enfim, a velocidade de um vídeo. E qual a intenção? Com certeza existe uma gramática ali da imagem que é pensada para um determinado objetivo. A partir de um discurso, por exemplo, que você ouve em qualquer lugar que você frequenta, em qualquer instituição que você frequenta, qual o tipo de palavra? É coloquial? É da linguagem culta? O que aquilo quer dizer? A velocidade, a intenção, o peso, a pausa, tudo isso com certeza comunica algo e tem uma intenção, que pode ser uma intenção nata da pessoa que diz o discurso, por exemplo, se a gente for pensar num discurso, ou que pode ser refletida, que pode ser em propagandas, por exemplo, muito bem pensadas para atingir um determinado objetivo. E aliás, dentro desses exemplos todos, que objetivos serão esses, hein? Boas reflexões. See you. Tchau. Valeu.